Vamos lá, pessoal, vamos retomar? Pois não, Raio? Tudo bom? Tudo, professor. Só esperar o pessoal. Será que ainda não voltaram? Vou dar Deve mais estar um voltando, minutinho. professor. Vou dar mais um minutinho. Professor, pelo visto, o Antônio e nem a Rosângela conseguiram Oi? conectar. Desculpe. Então, eu não sei o que está acontecendo, porque o link que eu passei, em todos os momentos, foi o mesmo, né? Pois eu entrei tranquilamente pelo portal, não tive problema algum. Não sei o que está acontecendo. Eu não mandei, assim, nenhuma versão diferente. Aí, não sei, né? Às vezes é algum problema. Aqui, ó. Deixa eu Eles ver aqui. encaminharam um print lá no grupo, se não me engano, fica aparecendo como se eles estivessem aguardando o senhor confirmar a presença deles, algo do tipo. Olha, só se eles tentaram entrar nesses minutos de intervalo, né? Porque, sei lá, a cada 30, 40 segundos eu olho para frente, né? De onde eu estou trabalhando e vejo a solicitação. É meio, sei lá, é que eu tenho que realmente clicar para a pessoa entrar, né? Fala para estar de novo. Eu avisei lá no grupo, professor. Não É. sei se eles vão visualizar. Porque, assim, todos que entraram, eu tive que aprovar a entrada, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas o Oswaldo 13, né? Muito azar, né? Mas às vezes é algum problema do software, do celular, então do computador. Pois é, pelo que eu vi, é só o Antônio mesmo e a Rosângela. Porque eu acho que a Jéssica conseguiu entrar, ela também estava com esse problema e a Patrícia também. É. Oi, eu tava com esse problema porque a minha internet tinha caído. Aí eu entrei pelo portal. Aí demorou Deve um ser pouquinho, o isso, né? professor aceitou. Às vezes esse sistema do Teams dá uns engasgos, tá? Vou dar mais um minuto, ó. Bom, vamos começar. Qualquer coisa eu disponibilizo a gravação mais tarde, né? Uma pena. Bom, algumas considerações iniciais, né, para a gente começar a discutir estatística, com os princípios básicos, né? Primeiro, né, como obter dados. A maneira básica de você obter dados em estatística é por amostragem. E para definir o que vem a ser a amostragem, precisamos definir população e amostra.
População é o conjunto de todas as possíveis observações existentes. Ou seja, é o conjunto de tudo dentro do escopo que você estiver estudando. Por exemplo, Omar, o que você vai estudar? Omar? Felipe, você está aí? Sim, senhor. O que você vai estudar? No caso que agora não está estudando estatística, seria isso? Não, no seu mestrado. Não neste momento. Ah, sim. Professor, pretendo fazer já em relação a georreferenciamento criminal, mas por enquanto eu sou um aluno em situação especial aqui. Ah, perfeito. Então, vamos brincar em cima dessa sua ideia. Você quer trabalhar com geoestatística na área criminal. Primeira pergunta, de onde? Cuiabá. Então, vendo? Você vai especificando. Em Cuiabá, mas esses dados serão coletados ou registrados em que intervalo de tempo? Bom, aí tem que haver uma análise maior, mas não foi definido, mas provavelmente vou ter que usar uma série histórica um pouco maior, né? Dependendo da natureza e do banco de dados, talvez se for homicídio, um intervalo temporal maior ou menor, dependendo da 10 anos, 15 anos. 10 anos, pelo menos. Ok. É que o que é maior na área de criminalística, na área de clima e meio ambiente, é pequeno. Para você definir, por exemplo, o clima, você começa a partir de 30 anos e é ideal você ter dados seculares. Mas vocês entenderam o exercício? Eu vou definir uma população. Eu tenho que saber exatamente o que corresponde a essa minha população. Então, são os dados criminais registrados de alguma forma em um lugar, num determinado intervalo de tempo. E o que seria uma amostra? Um pedaço desses dados. O Lucélio, por exemplo, trabalha com reconhecimento de placas utilizando uma técnica de machine learning. Quando ele coloca uma câmera para fazer aquele reconhecimento, ele pressupõe o quê? Que a câmera tem uma série de características, os carros têm uma série de características, e essas características são persistentes. Por quê? Se não forem persistentes, o que vai acontecer, Lucélio? Você está aí? Sim. Se não forem persistentes, não vai funcionar. Se você planejar para um tipo de placa, para um tipo de carro, e o tipo de placa e do tipo de carro passar, deixar de existir, a tendência é que não funcione direito. Por quê? Você está definindo um modelo para uma determinada população, né? Aí, no caso, uma população de câmeras, população de fotos, população de carros, placas, uma série de coisas. Então, a definição de população é a definição basilar. É onde você define a natureza do seu trabalho. É uma coisa que muita gente pula, tá? Você está fazendo um trabalho científico, as pessoas começam meio que nem cavalo paraguaio, né? Começa a correr sem saber por que está correndo. Começa a coletar dados, fazer as coisas. Mas definir sua população seria, mas afinal, onde eu quero chegar? Qual que é a minha população-alvo? O que eu pretendo definir? Saber a população é o principal elemento para você definir qual que é o seu escopo, né? As estatísticas para uma população só podem dizer respeito àquela população, nada mais, nada menos, né? Tem uma fala de Mefisto no livro Fausto de Goethe que fala assim: homem, tu és o que tu és, nem um grau a mais ou a menos. Aplicado à estatística, a gente é o que a gente é. Você consegue falar sobre o que seus dados permitirem que você fale. Nem um grau a mais, nem um grau a menos. Saber essa dosagem, saber exatamente o que você pode falar, é o grande exercício. Então, por exemplo, o cara na área de estatística, que faz exercício de estatística, é o arguidor nato. Que é o quê? É o cara que vê um trabalho e pergunta, mas isso coletou desse jeito? É possível? Ah, isso, considerou isso, isso? Para tentar ver, não, beleza, então o escopo está compatível com o que você fala que vai estudar. Eu tive uma co-orientanda há mais de 20 anos que trabalhava com análise hedônica de banana passa. O que era isso?
Vocês já comeram aquela banana passa que vende lá no Modelo? Aquela banana seca? Então, ela trabalhava com aquela banana seca. E o que ela estudava? Eu queria saber se as pessoas preferiam a banana seca sem fazer nada com ela, a banana seca no qual colocava um produto para ela ficar mais branquinha, ou a banana seca que antes de secar, ela recebia um banho de água com um pouco de açúcar, né, para ficar mais doce, né? Bom, ganhou a mais doce. As pessoas gostam da banana mais doce e mais clara, né? Mas ele queria avaliar. Aí ela falava que ela avaliou para Cuiabá. Aí na banca, o cara da banca perguntou, mas de onde eram os alunos que as pessoas que você utilizou para entrevistar, para fazer essa avaliação hedônica? Ah, eram alunos. Ah, eram? De qual? Daqui da UFMT. De qual curso? Ah, de agronomia, floresta, veterinária, que é o que tem aqui no bloco. Ah, beleza. Aí ele fez a pergunta fatal, cara da banca. Você acha que esses alunos são representativos de Cuiabá? O que vocês acham? Não são, por vários motivos. A faixa etária de alunos de universidade não é a mesma coisa que a faixa etária, que é a distribuição demográfica de uma população como Cuiabá. Há uma certa padronização socioeconômica para entrar na universidade, mesmo na pública, né? Ou seja, tem uma série de características que levam a considerar que aquele conjunto de alunos é um subconjunto da população Cuiabá, mas nunca poderia ser utilizado para falar a respeito de Cuiabá. Ela teve que fazer os ajustes, né? Até onde ia o argumento dela. Eu tinha uma conhecida que é, né, filha de um poeta que foi famoso em Cuiabá, né, Silva Freire. Aí ela falou uma vez para uma professora que a gente trabalhava, né, ai, como era difícil ser filho de Silva Freire, não sei o quê, um grande poeta. Aí essa professora, muito cri-cri, já cansada de ouvir esse lero-lero, falou, mas grande para quem? Para a pessoa que vai na matriz de Cuiabá e assiste missa lá todo dia, ou para uma pessoa que está lá no centro de São Paulo, em Nova York, no interior do Nordeste, em qualquer lugar? Na realidade, a fama do Silva Freire ia só até onde ia a sombra da matriz de Cuiabá, né? É uma sombra muito restrita. Cabia ela entender que, por melhor que fosse, era um poeta restrito à cuiabania, né? Ou seja, na estatística, é fundamental a gente entender o escopo, né, da sua população, ou seja, até onde vai a sombra da sua igreja. Ela pode ir longe, pode ir perto. Ela é o que ela é. Nem um grau a mais, nem um grau a menos. E o que é uma amostra? É um pedaço dessa população. Apenas isso. É um pedaço que depois a gente vai ver que tem que ter umas certas características. A primeira, ela tem que ser o mais aleatória possível. É o chamado princípio da casualização ou aleatorização. A democracia na origem não era relacionada ao sufrágio universal, vocês sabiam? A democracia na origem era associado ao sorteio. Então você tinha as pessoas interessadas a ter um cargo e se falava assim, vamos deixar Deus decidir. E aí você sorteava as pessoas, porque era o método mais justo que se conhecia. Bom, hoje não se aceita mais isso. Mas o princípio do sorteio, do ponto de vista lógico, é plenamente funcional, tá? Uma escolha aleatória é tão boa quanto qualquer outra. Então, quando você vai coletar um conjunto de dados e quer que ele represente uma população, qual que é a melhor maneira de você selecionar? Se você não tiver nenhum motivo melhor, e aí se você tiver um bom motivo, você cai numa análise bayesiana, você tem que aleatorizar essa coleta de dados. Você não pode simplesmente sair coletando os dados do jeito que você bem entende. Se você coletar do jeito que você bem entende, a chance de você não conseguir obter resultados é muito grande, tá? Aquele livro que eu sugeri acima, do Darrell Durf, Como Mentir Utilizando Estatísticas, tem uma série de exemplos que pecam principalmente nesse princípio da casualização, né, das respostas. Um exemplo simples que dá para dar
a respeito disso são aquelas pesquisas de opinião que você vê em supermercado. Já viram que vem uma fichinha no caixa para você preencher? E aí, vocês acham que as estatísticas que saem daquelas fichinhas correspondem a amostras representativas? O que vocês acham? Quem que preenche aquelas fichinhas? As pessoas que estão felizes ou as pessoas que estão tristes? Normalmente quem está bravo, né? Quem aconteceu alguma coisa a respeito do supermercado. Você ia falar alguma coisa, Lucélio? Tá me ouvindo, senhor? Tá me ouvindo? Você ia falar alguma coisa? Você tá me ouvindo? Tô, claro. Eu respondi a pergunta que o senhor fez aí. Responde só quem tá magoado, né? É que você deve ter ligado o... Eu faço isso de vez em quando. Você deve ter ligado o microfone depois que falou. Pode ser. Eu só peguei assim que só peguei, ficou só tipo assim 1 segundo de ligado e depois desligou. Então, Ok. você só pega quem está magoado. Na mesma coisa na área de segurança pública, né? Uma pessoa que sofre um sinistro, ela fica magoado por 20, 30 anos e com razão, né? Ela sofreu um dano grave. Mas mesmo que você esteja muito magoado, mesmo que você esteja muito ofendido, sua opinião vale mais do que a opinião de alguém que não tem nada a dizer? Não. Esse é o ponto. A gente tende a olhar para o lado dos atores, ou seja, de quem exprime opinião com mais retórica, de forma mais forte. A estatística não, ela olha pelo que é mais representativo. E quando você pega as opiniões de forma aleatória, ou tem alguma maneira a garantir que todos, inclusive os que não acham nada, respondam, você vai ter uma pesquisa mais adequada do que uma pesquisa em que você vá apenas nos que têm coisas a dizer. No máximo, aquilo dali seria uma pesquisa das pessoas que estão mais motivadas a responder à pesquisa, né? Que a pessoa espontaneamente vai pegar aquilo dali e preencher. E existe uma série de sutilezas em que a gente, sem perceber, faz coletas de dados viciadas por acidente. Por exemplo, eu tinha uma amiga, uma conhecida na realidade, que estava trabalhando com educação ambiental. Aí o que ela fez? Fez uma palestra falando que educação ambiental é máximo, é a melhor coisa do mundo, é interessantíssimo, não sei o quê. Deu uma palestra fantástica, muito boa. E no final fez uma pesquisa com as pessoas para ver o que elas achavam da educação ambiental. O que vocês acham que apareceu? Apareceu as coisas que ela falou. E qual a novidade? Nenhuma, né? Ou seja, havia um viés, né? Se você der uma palestra sobre um assunto e logo depois perguntar sobre o assunto que você deu palestra, a sua palestra vai afetar o resultado. Tá? A perspectiva desse dado ser utilizado contra ou a favor de você, avalia também os resultados. E qual que é o problema de você ter esses vieses? Nenhum. Apenas não são dados estatísticos. Por quê? Porque eles não visam a verdade, eles têm vieses. Podem ter outras utilidades, mas não uma utilidade estatística. Tá? E aí, é claro, você controla isso por experimentação, que vai ser objeto de discussão principalmente pelo Marcelo Dias, né? E você tenta controlar, né? Você tenta controlar fazendo experimentos. Um experimento é um processo de observar um sistema que apresenta variação nos seus resultados. Metade de vocês vão ter que fazer pequenos experimentos, vão ter que fazer coleta de dados e, a partir das coletas de dados, vão analisar os resultados. Alguns vão trabalhar com experimentos mais abertos, outros com experimentos mais fechados, mas todos, de uma forma geral, vão trabalhar com experimentos. Tá? Mesmo que o Lucélio está tendo que calibrar umas câmeras DCR, ele precisa pegar na CEMOB uma base de dados de filmagens para ir fazer a calibração. Essa base de dados tem que ser num local representativo e tem que definir o que é representativo, no horário mais aleatório possível, para que você possa pegar e avaliar de alguma forma qual que é a acurácia e a precisão desses dados. A isso que vai ter que ser feito é chamado de experimento. Tá? Você pode fazer com rigor maior e com rigor menor. Tá? Com rigor menor, num primeiro momento, só para ver se algo funciona, mas com rigor maior, depois, se você quiser vender a ideia. Tá?
Os erros, eles podem ser sistemáticos ou aleatórios. Erros sistemáticos. Vamos supor, há tempos atrás eu ajudei a fazer uma pesquisa sobre percepção da segurança pública no estado de Mato Grosso. Há uns 3, 4 anos atrás. Lá, eu falava para os meninos, eram quase todos policiais militares e alguns policiais civis, a maioria policial militar, um ou outro policial civil e um ou outro bombeiro. Aí eu orientava os meninos para fazerem o quê? Olha, eu vou sortear a casa, ou seja, eu vou entrevistar todo mundo dessa quadra. Não pula ninguém, a não ser que o cara se negue a dar a entrevista. Beleza? Beleza. Aí o que acontecia? De vez em quando, apareciam umas pessoas diferentes para você entrevistar, né? Quase todos os lugares que a gente foi tinha boca, né? E aí eles perguntavam, mas professor, tem que entrevistar o povo da boca? Tem, né? Paciência, né? E aí? Bom, aí tinha que ficar muito atento e explicar direitinho a questão do viés, porque se você sistematicamente evitar as pessoas que são mais suspeitas ou que são possivelmente bandidos, você vai tirar parte importante da percepção da segurança pública. Porque essas pessoas têm uma opinião que tem que ser, inclusive, anotada e discutida, né? E, por incrível que pareça, as entrevistas, muitas vezes mais interessantes que eu fiz, eu acho que foi o cara que fez mais entrevistas, foi com um cara com adereço no tornozelo, né? Bom, aleatório, flutuações imprevisíveis. Eventualmente, você vai entrevistar um cara com um turbante Brahmani em Cuiabá. Isso é imprevisível, né? Não tem muito poucos Brahmanes, você pode cair para entrevistar a casa do único Brahmani de Cuiabá. Você tem uma série de distúrbios aleatórios que você não consegue prever, né? Gente que acha que você que é bandido, que está querendo saber as coisas da casa dela, né? E por aí vai. Tá? Então você tem erros sistemáticos, que são aqueles erros que você tem que evitar ao máximo. São erros que vêm de falta de controle na hora de você coletar os dados. Ou você usar um sensor, por exemplo, um termômetro que não foi devidamente calibrado, ou que não está. O que eu já vi muito, o cara fazer coleta de dados de conforto ambiental e utilizar e segurar na mão o sensor. Poxa, se você não prestar atenção, o seu corpo vai alterar a umidade relativa, você vai fazer sombra para o sensor. Não é a maneira mais adequada de você usar isso. Você tem que usar uma estratégia um pouco melhor. Tá? Bom, existe o chamado princípio, que é chamado princípio da repetição. E esse princípio da repetição é muito importante, nós já até comentamos lá em cima, é chamado de lei dos grandes números. Tá? Você pode considerar assim x1, x2 e x3, que são variáveis aleatórias. Mais à frente a gente vai definir o que são variáveis aleatórias e o que são independentes, identicamente distribuídas. O valor esperado de uma variável aleatória é μ. A variância dessa variável aleatória é igual a sigma ao quadrado. São constantes e não são infinitas. Defino aqui a média. E dá para formular matematicamente, tem uma dedução que foge ao escopo da nossa discussão, que é chamada lei fraca dos grandes números, que se eu coletar um número de dados grande o suficiente, ou seja, limite com n tendendo ao infinito, as minhas estimativas vão ficando cada vez melhores. Essa é a chamada lei fraca dos grandes números. Que, grosso modo, diz o quê? Quanto mais dados representativos eu coletar, melhor as minhas estimativas, melhor as minhas calibrações, melhor as minhas análises. A lei fraca se baseia em probabilidades e a chamada lei forte se baseia apenas no número puro. Essas são formulações que derivam de Huygens e outros matemáticos que foram objeto de muita discussão na matemática e na estatística. Porque parece que não, mas por que coletar mais dados é melhor do que coletar menos dados? Será que é mesmo? Há uma prova matemática de que é. Desde que você garanta que seus dados não possuem nem erros, não possuem erros aleatórios, não possuem erros sistemáticos e apenas erros aleatórios e o mais controlado possível. Ok? Algumas terminologias nós precisaremos. Essas terminologias vêm de Fisher, né? Aquele senhorzinho que estava sentado fumando cachimbo há pouco tempo atrás, que a gente viu. E o que ele fala?
Primeiro, tratamento. Quando eu digo quais são os tratamentos que você está trabalhando, o que está sendo testado. O que você está testando? Segundo, unidade experimental ou parcela. É a unidade em que o tratamento é aplicado. Primeiro dia da estação seca, eu vou fazer uma coleta de dados. Segundo dia da estação chuvosa. Na vazante, eu vou lá. Eu vou no meio-dia, no meio da cidade, pegar uma série de dados. Isso é chamado de unidade experimental ou parcela. Você vê que o Fischer trabalhava com agronomia, então esses termos vêm da agronomia. O efeito do tratamento, ou seja, o efeito do que você está fazendo. Você tem os grupos que são tratados e o grupo que você não faz nada, que é chamado grupo controle. Tá? Esse controle é o grupo em que você usa como referência para se ver. Na agronomia e na engenharia, nós chamamos esse grupo de testemunho. Ele é testemunha, o que vai acontecer sem fazer nada. E na área médica é chamado de placebo, né? Bom, por exemplo, está tendo muita discussão sobre uma série de medicamentos em relação ao coronavírus. Quando se fala que não se achou diferença entre a hidroxicloroquina e o placebo, quer dizer o quê? Que fizeram um experimento, que nem esse que eu estou falando, e compararam formalmente o desempenho, né, aí por vários indicadores relativos à evolução da Covid-19, né, nos indivíduos, em relação a um cara que estava tomando diversas dosagens de hidroxicloroquina e um cara que estava tomando algo que ele achava que era hidroxicloroquina, mas na realidade era farinha de trigo, tá? Normalmente é farinha de trigo ou alguma outra coisa inerte. E quando fala que não se detectou diferença significativa, quer dizer o quê? A gente vai ver como que se testa isso. A resposta dos dois grupos foi basicamente a mesma. Tá? Quando falam que o experimento é pequeno, por exemplo, o primeiro experimento que deu origem à lenda da hidroxicloroquina foi um experimento feito pelo francês, que inventou a droga, né, na década de 70. Né? Qual que era a questão em relação a esse experimento? Ele não garantia algumas questões em relação aos erros sistemáticos. Ou seja, ele não garantia que os indivíduos tinham a mesma origem, tinham as mesmas características, e ele tinha poucos indivíduos. Isso invalida a pesquisa dele? Não invalida, mas diz, peraí, sua pesquisa você não controlou tal coisa e tem poucos indivíduos. Vamos esperar uma pesquisa com mais indivíduos. O problema é que as pesquisas com mais indivíduos não comprovaram também, né? Mas poderiam comprovar, né? A partir de um determinado ponto, a OMS falou que não valeria mais a pena fazer. Por quê? Porque custa dinheiro, né? Essas pesquisas, né? Então você tem que gastar sua energia com outras drogas, né? Ok? Entenderam? Mas tem gente que fala, defendendo o uso dessas drogas como ivermectina, hidroxicloroquina, que são placebos. A partir do que eu falei para vocês, elas são placebos? O que vocês acham? Ei, vocês estão entre nós? Se estão, se manifestem com sinal. Levando em consideração a estatística, sim, ela pode ser considerada como placebo, né? Ela teve uma resposta compatível com a do placebo, isso, né? Mas elas não são placebos. Sabe por quê? Esse é o problema. Porque o placebo é inerte. O placebo ele não faz nem bem nem mal, é escolhido a dedo para ser inerte. E esses remédios, assim como qualquer outro medicamento, eles têm contraindicações, né? E se você usar ele em grupos inadequados ou com frequências inadequadas, eles não vão se comportar como se você tomasse farinha de trigo. Eles podem fazer mal, né? Esse é o problema, né? Eu tenho um caso doméstico sobre isso. Minha mãe ela tem uma doença chamada dermatomiosite, né? É uma doença tipo lúpus. E por influência de um primo, um conhecido meu, ela começou a tomar escondido, sem contar para mim, ivermectina. Aí, num dado momento, ela começou a passar mal, ter gastrite, ter uma série de problemas. Aí o médico não descobria.
Aí eu cheguei um dia para ela e perguntei, Adriana, mãe, você tá tomando ivermectina? Ah, eu tô. Não, vamos agora, você vai contar para o seu médico. Aí o médico mandou ela parar de tomar. Aí ela melhorou, sumiu a gastrite dela. Poxa, senhora idosa, com uma doença autoimune, tomando basicamente um vermífugo que é para você tomar 1 ou 2 vezes por ano, de forma contínua, não vai dar coisa boa, né? É brincar com a sorte, né? O que não quer dizer que se fizer um experimento e amanhã ou depois descobrir que a combinação do princípio da ivermectina com determinada posologia em determinada situação funciona, justifique o uso adequado. Mas qual que será a probabilidade de uso adequado de ivermectina se, com essa formulação que as pessoas tomam e com a posologia que as pessoas inventaram, né? Praticamente zero, né? Não é assim que as coisas funcionam, né? Eu soube que tem gente que estava tomando, nebulizando hidroxicloroquina. Meu Deus, né? A hidroxicloroquina que você compra na farmácia, ela tem talco para ter consistência, né? Você está nebulizando talco, né? É algo de alto risco. Mas esse é o ponto. Para você poder afirmar qualquer coisa baseada em evidências, você tem que fazer experimentos. E experimentos eficientes possuem o quê? N's elevados, muitas vezes elevadíssimos, né? E tem padrões, né, para o tamanho de experimento a nível internacional. E, invariavelmente, você tem que ter um grupo controle, ou seja, o seu experimento ele tem que ter uma reação significativamente melhor do que o controle. Senão, não vale a pena você utilizá-lo, né? Por exemplo, você não vai utilizar um medicamento ou você não vai utilizar uma dosagem de macro e micronutrientes para uma planta se ele não for significativo. Pode falar, Omar. O senhor estava falando sobre esse assunto, me lembrou um livro chamado A Biologia da Crença, em que ele faz justamente essa analogia estatística, inclusive, que ele fala, né, que foi feito vários testes com quimioterápicos, né, uns que eram placebo e outros que efetivamente eram remédios, e mais de 40% do público que tomou placebo se curou, melhorou, né? E aí eles falam que, na verdade, a diferença do placebo para o remédio é que se tiver mais pessoas melhorando com remédio que com placebo, então o remédio funciona. Mas aí há uma série de questionamentos, né, de como que isso ocorreria dentro dos aspectos biológicos nossos, né, para criar esse tipo de situação que, em regra, é bem curioso. Não, mas isso significa, basicamente, a limitação da ciência. Significa que está acontecendo uma série de processos biológicos no indivíduo que nós ainda não dominamos, Omar. Então, por algum meio que a gente ainda não conhece, o cérebro, ao tomar o placebo, melhora. Mas qual que é o problema do placebo? Não é esse. É a imprevisibilidade, Omar. Você pode tomar um placebo e se curar do câncer. Mas qual que é a probabilidade disso acontecer, né? Nem sempre é alta e é uma probabilidade muitas vezes ínfima. Já por outro lado, se você toma um remédio e ele tem uma probabilidade, usualmente ele tem que ser melhor do que o placebo para você utilizá-lo, né? E se ele compensa utilizá-lo, você tem um processo por detrás, você tem um conhecimento que foi construído que justifica o uso daquele remédio, não uma crença. E quando você tem um conhecimento, você começa a trabalhar aquele conhecimento, você está favorecendo que esse remédio melhore, entende? Que as terapias melhorem e por aí vai, né? É a diferença de você utilizar um conhecimento científico e não científico. Às vezes, um conhecimento não científico também chega na verdade. Só que não tem garantia nenhuma de que vai se manter no curso da verdade, né? Esse é o problema, né? Professor, usando desse exemplo ainda da cloroquina ou qualquer outro medicamento, seria verdade afirmar
que essas possibilidades que existem, que influenciam a nossa biologia, como, por exemplo, o nosso organismo psicológico, o nosso organismo espiritual e outras situações adversas aí, seriam os erros sistemáticos? Não, seriam os erros aleatórios. Por quê? Porque não se tem prova nenhuma que o espiritual e tudo que é baseado em crenças afete apenas positivamente. Entende? Você tem milhares de exemplos positivos, mas lembra do Casanova? Todo mundo só conta a história do caso de sucesso. Mas começa, por exemplo, a olhar histórias como, sei lá, vamos conversar sobre o João de Deus. Até bem pouco tempo atrás, era um sacrilégio para muita gente, né? E ele era um exemplo de algo que está além da medicina. Uma vez que ele começou a descobrir uma série de crimes associados a eles, notaram que as pessoas começaram a discutir e falar menos a respeito dos sucessos espirituais deles. Por quê? Porque entra em contradição, né? Porque já pensou? Se um pedófilo tinha um sucesso como guia de espíritos superiores, tem alguma coisa errada, né, gente? Mas... É que me parece que algumas coisas ainda são intangíveis, né, professor? Talvez com a evolução da ciência consiga entender melhor até esse efeito placebo. Não, muita coisa que era placebo no passado deixa de ser placebo no futuro. E a ciência, ela não nega a questão da espiritualidade. Ela apenas é indiferente à questão da crença, entendeu? A crença... Professor, uma situação oposta a essa que o senhor está colocando são as doenças psicossomáticas, né? Como assim? Porque elas não têm causa definida. Ela está relacionada mais à capacidade mental da pessoa, à harmonia mental. Não, mas elas têm causa, né? Assim, não são causas do tipo que a gente está habituado a tratar, né? Em outras áreas, né? Mas, assim, por exemplo, um psicólogo, ele tenta estabelecer qual trauma que deu origem ou criou um gatilho para aquilo. Se tenta ver. Não utiliza normalmente um procedimento estatístico, né? É mais um estudo de caso, um estudo hermenêutico, né? E se faz ciência também. Oi? Uma doença psicossomática, quando ela vira uma patologia própria manifestada no corpo, tipo histeria? Não, a própria, como é que é o nome daquele reumatismo que não tem causa definida? Uma dor que dá no corpo inteiro que ninguém consegue falar. Diz que ela é fantasma? Ela é como se fosse uma dor fantasma. Não, tem uma série de fenômenos que a ciência não explica, e muitos. Se a gente for na astronomia, na biologia, nas ciências naturais, tem um monte de fenômenos. O que muda em relação à postura do cientista para a postura em relação ao senso comum é a atitude. Um cientista, ele vê um fenômeno e ele tenta explicar aquele fenômeno com base em evidências. E o papel das crenças? Mas você acredita no que você quiser. Apenas a crença não é baseada em evidência, é baseada na fé. Você não deveria convencer as pessoas com base na fé apenas, entendeu? Porque qual que é o problema de você se basear na crença? Até hoje não existe um referencial fácil de ser aplicado na prática para definir quais crenças são boas e quais crenças não são. Concordam? É muito fácil elencar crenças em medicamentos, em um monte de coisa, né? Que a princípio são bacanas. Outras talvez sejam inócuas e tem algumas que são nocivas, né? Pessoal, eugenia é uma crença pseudocientífica. E aí? Foi inócua? Não.
deu origem a uma série de racismos estruturais que permearam mais de 2 séculos. Deu origem a um Estado criminoso como o nazismo, né? Que era folheado de crenças. Os nazistas eram bons em ter crenças, né? Acreditavam que eles eram arianos, que vinham dos hindus e que tinham uma série de vertentes mitológicas, né? O que sustentavam os nazistas, em bons aspectos, não era o raciocínio científico, eram crenças, né? O antissemitismo se baseou em muito boa parte num livro chamado O Tratado dos Sábios do Sião, que era um livro falso, copiado de um livro feito na época da Revolução Francesa para acusar os jacobinos, em que trocaram os jacobinos por judeus e ficou por isso mesmo. E tem gente que acredita e cita esse livro até hoje. Apesar de ser uma mentira altamente, sei lá, dita, né? Tem aquele cara esquisito, né? Aquele astrólogo que é guru de um monte de gente na política, Olavo de Carvalho. Ele até tem alguns estudos interessantes, mas, por exemplo, ele contesta Newton, a gravidade. Tem cabimento um troço desse? Será que ele acha que antes de Newton as pessoas voavam? Não faz sentido. Assim, ou ainda hoje tem gente que acredita em terra plana, né? É uma crença. Agora, se você tiver uma boa retórica, o Olavo de Carvalho, por exemplo, tem uma boa retórica, você consegue convencer muita gente, né? Mas do ponto de vista lógico, ele está se baseando numa ciência, sei lá, de 200, 300 anos atrás, né? Ele não se atualizou, né? Antônio, pode falar. Está em espera? Ok? Bom, vamos lá. Então, na estatística, a gente busca sempre a neutralidade, descrever isso neutro. Bom, isso quer dizer que o estatístico, quem trabalha com metodologia, em alguma instância, se torna o paladino da verdade? Infelizmente. Infelizmente, cabe a quem trabalha com ciência o papel de ser o chato, tá? Porque não tem como fazer omelete sem quebrar ovos, sem ser deselegante em alguns momentos e se posicionar. Porque o compromisso com a verdade não é a mesma coisa que ser simpático e ser agradável ou ter um compromisso com o convencimento das pessoas, tá? Por isso que muitas vezes o maior exercício que a gente vai fazer aqui, em muitos sentidos, e com seus professores e com a banca, é o exercício de crítica, ou seja, achar os problemas dos trabalhos científicos que estão sendo avaliados. E você tem que aprender, antes de tudo, a se defender, tá? Porque não existe essa de eu vou fazer a minha ciência, a minha opção, o meu isso, o meu aquilo. Isso é absolutamente arrogante, em muitos sentidos, e principalmente no sentido científico, né? Interessante, né? O que muita gente lê como arrogância científica, em muitos assuntos, é a humildade. A única certeza que o cientista tem é que ele está errado, né? É apenas uma questão de tempo para alguém ou ele descobrir o erro, né? Muito bem. Existe a noção também de controle local, blocos, que será um tópico trabalhado pelo Marcelo, e a noção de bordadura, quando o tratamento aplicado a uma parcela influencia a parcela vizinha. Eu estou fazendo uma entrevista sobre segurança pública, entrevista sério, que se empolga, sobe num banquinho, fala de um monte de coisa, aí o Omar está ouvindo, né? Aí eu pergunto a mesma coisa para o Omar. A opinião do Omar vai ser enviesada? Não, vai ser enviesada, lógico. Eu perguntei uma do lado do outro, né? Lógico. Se eu perguntar um para o lado do outro, não estou querendo fazer uma pesquisa para realmente saber a opinião. Só quero ver como que ela se propaga de repente, né? Posso querer fazer outra coisa, mas não isso. Tá? Bom, áreas de estatística. A primeira parte diz respeito à chamada teoria da amostragem e, em grosso modo, eu poderia dizer que é a parte muitas vezes ignorada da estatística
de onde todo o fundamental da análise é feito. Pessoal, se você errar na coleta de dados, acabou. Tudo mais que deriva dos dados que você coletou de forma equivocada está comprometido ou vai ter conclusões limitadas para o que você está estudando. Tá? Bom, então temos como fundamento o processo de coleta de dados e quando você não utiliza estatística, você utiliza chamados métodos de seleção e, claro, a teoria que corrobora a seleção. Mais antiga que a pesquisa quantitativa é a pesquisa qualitativa, tá, pessoal? E qual que é o principal equívoco que se tem em relação à pesquisa qualitativa? É que ela é mais fácil, é mais tranquilo. É só falar sobre assunto, é só uma questão de opinião, né? Ah, eu não gosto de números, eu vou só discutir o assunto, argumentar, né? Lé do engano. A pesquisa qualitativa, ela se baseia na hermenêutica filosófica. E a construção de argumentos tem regras, muitas regras. E tem que ter toda uma teoria para você subsidiar a construção dos seus argumentos. Então, quando a gente fala com estatística, a gente está falando sobre um determinado tipo de ciência, mais ainda, falamos sobre um determinado tipo de ciência extremamente bem sucedida, né? Por que todo mundo quer usar estatística? Porque, bom, se a gente olhar que a estatística, junto com o método científico, nasceu mais ou menos com Galileu, né? A 1600 e alguma coisa. Poxa, até 1600 e alguma coisa, a gente mal tinha barco. De 1600 e alguma coisa, ou seja, até hoje, né? Uns 300 e poucos anos, a gente já foi na Lua. A gente mandou um robozinho andar em Marte. Tem uma sonda para além do sistema solar andando. Temos computadores. Ou seja, tivemos um grande avanço devido principalmente às tecnologias, que são baseadas fundamentalmente nos métodos quantitativos. Mas isso quer dizer que os métodos qualitativos não têm uma larga tradição e importância? Tem. Mas eles têm seu escopo e suas especificidades. Uma coisa briga com a outra? Não. Tem coisas em que o método qualitativo, principalmente no que diz respeito às subjetividades, é o mais eficiente. Né? E tem outras coisas que é impossível se discutir sem utilizar técnicas quantitativas, sem usar matemática, física, química e estatística. É impossível. É impossível você falar sobre uma sociedade, sobre um governo e fazer caracterizações sem usar estatística. Mas quer dizer que a estatística é suficiente? Não, não quer dizer que ela é suficiente. Ela bebe muito bem, trabalha muito bem articulada com métodos qualitativos. Mas apenas assim, é leve engano alguém pensar que vai trabalhar com métodos qualitativos e aí pode rasgar e jogar fora seus livros de estatística. E pior ainda, o cara da estatística achar que ele só vai, de repente, fazer conta e botar número e nunca vai precisar discutir os dados e fazer qualquer outra coisa. Né? Então, respeitosamente, a gente fala que quando a gente fala de amostragem, está falando de estatística, mas quando quiser falar de outras maneiras de se chegar nos indivíduos, a gente está falando de pesquisa qualitativa e diz respeito a técnicas de seleção e teoria. Tá? Já dentro da estatística, as técnicas convencionais são as amostragens aleatórias por conglomerados e estratificadas. Aleatória, em que você tem um conjunto de indivíduos, você tem um índice para esses indivíduos e sorteia eles de algum jeito. Estratificada, você divide esses indivíduos em grupos e amostra aleatoriamente, proporcionalmente dentro desses grupos. E amostragem por conglomerados. Você tem dentro de uma população conglomerados, que são grupos de indivíduos mais ou menos com as características da população, você amostra os conglomerados e tenta assim entrevistar ou coletar o máximo de dados possíveis dentro de cada conglomerado. Essas são as técnicas mais convencionais de modelagem estatística. Abre um mundo dentro de cada uma dessas técnicas. Né? Todas elas têm como principal característica que tem que ser aleatória. Aqui uma piadinha, né, do Gilbert que eu gosto, que ele está vendo um monstrinho, né?
E está falando, né, que ele tem a própria técnica próprio gerador de números aleatórios. Aí o gerador é um monstrinho que fica falando 9999999. Aí ele pergunta para o monstro: você tem certeza que é aleatório? Bom, esse é o problema da randomicidade. Você nunca pode ter certeza, né? Na realidade não é bem assim, mas muitas vezes a gente trata como se fosse assim: aleatório, pega mais ou menos quem você achar que pega. Não, não é assim. Tem critério para definir o que é aleatório, tá? Não é só você inventar os números, tá? Se não for uma amostra aleatória, teria que ser a população completa. Vamos lá, você vai num médico e vai tirar uma amostra do seu sangue, né? Eu não acredito em amostras. Bom, então ele vai ter que tirar todo o seu sangue, né? Para analisar. Eu vou fazer um estudo da população ribeirinha daqui de Cuiabá até o Pantanal. Beleza. Você vai entrevistar quem? Bom, se não é amostra, você vai ter que entrevistar quem? Todo mundo. Inclusive as pessoas que já morreram no passado e as pessoas que ainda vão nascer no futuro, a não ser que você faça um recorte no tempo. Né? Então, trabalhar com dados censitários normalmente é impraticável, caro ou ainda, como eu falei no tempo, impossível. Né? Bom, você também pode trabalhar com uma técnica de seleção de dados aleatórios, que é aquilo que eu falei da pesquisa qualitativa. Foge ao escopo do nosso curso discutir pesquisa qualitativa, mas, por exemplo, você pode selecionar caras que não sejam representativas, mas que, por exemplo, sejam os principais atores, ou fazer uma amostragem do tipo, uma seleção do tipo bola de neve, em que um indica o outro. Então, você tem muitos recursos da pesquisa etnográfica, e são recursos muito interessantes, que não visam a caracterização estatística da sua população, mas visam uma caracterização qualitativa da sua população. Apenas assim, na hora de generalizar, o cara da pesquisa qualitativa tem que pesar a mão, ele não pode falar da população como um todo. Assim como o cara da estatística não pode falar que tem os principais discursos. Cada um tem sua limitação. Tá? Então, a estatística é baseada no cálculo de probabilidades. Na maioria de suas técnicas, parte que suas observações são independentes. Então, se você coleta um dado, esse dado não pode ter a ver com a outra coleta de dados, não pode ter uma previsibilidade. Porque se você consegue prever, para que você está fazendo estatística? Tá? Se este requisito não for cumprido, então poderemos confiar nas conclusões. Então, as palavras que a gente tem que decorar aqui, vão ser repetidas muitas e muitas vezes, são randomicidade e independência entre as... Oi, Rosângela, conseguiu entrar? Estou te vendo agora. Consegui, professor, graças a Deus, pelo celular. Que luta, né? Aham. Mas vamos lá. Mas depois você consegue pegar, eu disponibilizo lá no AVA Isso, a gravação, né? E que pena, mas às vezes acontece alguma incompatibilidade boba do Teams com o seu aparelho de celular e seu computador. Não sei, já aconteceu isso com os meus alunos da graduação também. Pois é, a primeira vez que aconteceu com o meu aqui, eu vou até verificar depois. Ok. Às vezes você tem que deslogar, reinstalar o programa no celular, né? E aí ele resolve funcionar. Né? Não, no celular está funcionando, é no notebook mesmo, eu vou ver depois. Você está rodando via navegador ou você instalou o Teams? Não, eu instalei o Teams. Aí, mas aí eu entro sempre pelo link, né? Mas o link depois abre o Teams, né? Uhum. Eu não sei, não entendi também por que não abriu hoje no meu notebook. Eu sempre assisto por aqui, por ele. Mas eu consegui agora pelo celular. Mas acontece eventualmente, né? Aí não tem muito a que a gente recomendar, né? Fechar, tentar de novo, entrar em outro computador, tentar outra internet, né? Essas coisas, né? Pois é, eu até tentei, porque eu tenho duas internet aqui em casa, do meu celular e a da casa mesmo. Aí eu tentei nas duas, as duas estão funcionando numa boa, mas aí só consegui agora pelo celular. Alguma bobeira da Microsoft, talvez. Uhum. Eu vou verificar isso daí mais tarde, mas por enquanto vamos pelo celular. Joia. Bom, chegamos à estatística descritiva. Ela faz o óbvio, ela descreve seus dados com o máximo de rigor. Ela resume a informação obtida após você fazer uma amostragem adequada
usando medidas descritivas, que são chamadas de parâmetros estatísticos. Tá? E aqui uma brincadeira, né? Fala assim, ó. Você tem um livrinho chamado Como Mentir, né? Um livrinho maior, Como Mentir utilizando a estatística, e um maior ainda, que é Como Mentir, né? Sem a estatística, né? É mais difícil ainda você se evadir da estatística, né? Aqui é uma coisa que eu vejo muito, principalmente no governo, né? O Gilbert está falando assim, eu não tenho nenhum número acurado, então inventei esse número daqui, né? Ele coloca lá 4.629.873. Estudos mostraram que números acurados não são mais úteis do que qualquer um que você fala, né? Aí o cara pergunta, e quantos estudos mostraram isso? Ele responde, 87. Todo mundo já falou de Anubar, né? Coisas do tipo, 90% da população acredita nisso. Rapaz, você mediu, cara? Você não mediu. A média é tal coisa. Será que a média é o que você acha que é a média, né? Então, assim, esse negócio de você inventar um número... o número que você inventou vale tanto quanto qualquer outro. 90%, 95%, 50%, 5%. Você não mediu, não significa nada. Ó, eu não tenho nada de... Isso daqui acontece com muita frequência e eu brigo sempre com isso. Eu não tenho nada... O Gilbert fala, eu não tenho nada de útil para falar, então eu fiz esse gráfico de pizza. Aí o pessoal, deve ser verdade porque está num gráfico de pizza, né? Eu dedico a minha vida e fortuna para pizza, né? Ele só pensa, isso funcionou muito bem, né? Muitas vezes você pode estar falando uma grande estupidez, mas se você fala uma estupidez, apresenta legal e faz um gráfico bonito, cola, né? Uma vez, discutindo lá no serviço meu, eu já fui muito penalizado por essa discussão, me apresentaram que a produtividade em relação à demanda, né, de alguns setores era de 130%. Pessoal, existe produtividade em termos percentuais em relação à sua capacidade de produção acima de 100%, gente? Um pouco ilógico, né, professor? Não só o cara falou essa probabilidade, como ele calculou e me mostrou o cálculo. É porque ele fazia uma confusão entre populações, né? Ele pegava, no caso era laudos entregues, número de laudos entregues do ano. Então, por exemplo, ele tinha que naquele ano, o número de laudos demandados para ele foi 100. 100. E quantos que ele entregou? Não, ele entregou 130. Mas como que é possível ele receber 100 e entregar 130? Ele entregou 130 mesmo. É que ele entregou os atrasados. 30 atrasados. Ou às vezes até mais de 30 atrasados, né? Isso daqui é uma população. Isso aqui é outra população. Você não pode dividir duas populações dessa forma, senão você vai ter um percentual que não tem significado físico, entendeu? Percentual, quando você trabalha com percentuais, 0% significa ausência. E 100% significa o quê? Presença total. Não existe acima de 100%. Pensa assim no seu tanque de combustível. Tem como seu tanque tem 100 litros. Você consegue colocar 110 litros nele? Não. Professor, o senhor já viu algum cálculo da Secretaria de Segurança onde aumentou em 100% o número de algum indicador que era 0? Pode ter aumentado até 1 milhão de % de 0, né? Dá 0. Isso está em vigor ainda hoje. Se o senhor olhar aí nos documentos da Secretaria, o senhor vai ver. Aumentou 100% de homicídio no bairro tal. Antes era 0 e hoje é 1.
Não, e tem que ter muito cuidado, né? Por exemplo, tinha um homicídio, no outro ano tinha 2. Aumentou 100%, né? Tem sentido qualitativo? Não. É mau uso de estatística. E uma variação dessa é motivo para reunir todos os comandantes da polícia e da polícia civil. Não, e todo mundo, não, isso mesmo. Oh, que absurdo. Aumentou 200%. Não, mas infelizmente, assim, o mau uso, muita gente faz coisas que não são estatística e dizem, mas parece estatística e lembra estatística, mas não é estatística, porque não tem rigor estatístico. Assim como tem muita gente que fala, eu desenvolvi um algoritmo, fiz um troço, desenvolvi alguma coisa, e às vezes não tem a menor ideia do que está falando, né? Mas como que acertou? Ou como que você pegou e fez alguma coisa nesse sentido? Fez, né? É o placebo, né? Vamos supor que você tem um relógio que está parado no meio-dia, no 12, né? 2 vezes por dia ele vai acertar, né? Então tem coisas que você acerta, né? Pura e simplesmente, né? Você pode ter até por detrás disso um motivo científico ainda não descoberto, né? Mas a probabilidade de você ter uma coisa genial por detrás, vocês acham que é grande ou é pequena? Normalmente é só picaretice. Lembra do João de Deus? Cara que tem bom papo, convence, né? Hoje virou só um louco que enfiava tesoura, coisa nos olhos das pessoas e está com milhares de processos em cima dele, né? Ou, por exemplo, dos médicos e do pessoal que recomenda, né? E a cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina. Amanhã vai ser o pessoal que vai responder processo, né? Por quem, por exemplo, teve algum tipo de agravo em cima disso. É apenas isso. E lá no final, a história já não vai mais lembrar, né? De que isso aconteceu, que as pessoas recomendavam, né? As pessoas têm memória curta, né? Mas o que vai acontecer, vai, né? Vamos lá, dando sequência. Mas se vale como dica, pessoal, se você precisa fazer alguma coisa bem bonita, não sei o que, faz um gráfico de barras e de pizza, né? Um gráfico de linhas bem bonito e mostra, olha, porque isso e isso, e fale com um olhar inteligente que normalmente cola. Bom. Cola na sua banca, professor? Não. Eu gosto, eu me divirto um pouco. Eu normalmente na banca eu não pego tanto pesado, porque assim eu acho chato, né, fazer algumas cobranças na banca, mas depois do momento da banca eu vou conversar com o rapaz, porque não é por má intenção, né? Muitas vezes, às vezes a pessoa não sabe que está dando bobeira, né? A maior parte do pessoal, Lucério, que eu já vi fazendo essas barbaridades, mesmo lá no Estado, em termos de segurança pública, faziam de boa fé, com boa intenção. Apenas assim, não tinha uma formação científica adequada. E aí que vem uma questão. Você combater muito duramente isso não compensa. Aqui eu brinco com você, de Paulo, a respeito desses absurdos do Covid ou de outras, porque são motivações para mim falar sobre metodologia científica, mas na vida prática eu evito. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que acreditam nessas coisas, elas têm uma formação científica ruim e, na realidade, estão se baseando numa ciência antiga, né, de 200, 300 anos atrás, que coaduna apenas com o estudo que ela tem. Mas o fulano é médico, é advogado, paciência, médico mal formado, aprendeu a receitar remédio, não aprendeu método científico, né? E por aí vai, né? E eu lembro que tem alguns conhecidos que são terraplanistas. Vocês já discutiram com terraplanista? É interessante. Eles, assim, na maior parte das vezes, eles se baseiam numa física que não é incoerente. Só que já foi superada faz 3 séculos. E eles não estudaram o que foi produzido nesses 3 séculos. Então, por exemplo, eles acreditam que a Terra está embebida num éter e que a gravidade é a densidade das pessoas nesse éter. Já ouviram falar disso? Eu nunca ouvi, professor. Eles não acreditam na gravidade, os terraplanistas. Só é filosofia.
Eles não acreditam por quê? Porque se a Terra fosse afetada pela gravidade num plano, a gravidade seria maior no centro e mais fraca nas bordas. Isso não se observa, né? Então, eles não acreditam na gravidade, falam que é a densidade, né? Rapaz, isso existiu na física. Há uns 300 anos atrás, teoria do éter, né? Para explicar tudo mais. E foram feitos experimentos clássicos, né? Para se discutir se era um éter, se não era um éter, e não sei o quê, há 300 anos atrás. E foi superado. Mas era uma teoria científica válida. Ou seja, o pessoal que está se baseando no que eles conseguem perceber e utilizando algumas mensurações ingenuamente, mas por falta de estudo não sabe, pô, mas isso já foi discutido, isso já foi medido, a Galileu Galilei já falou isso, Humes já falou isso, Newton já falou isso. Se o cara lê toda a história da ciência, ele vai ver que não teve nenhuma conspiração e que tem toda uma discussão teórica por detrás disso, que as coisas não caíram do céu, né? E por aí vai, né? Mas ao você sentar e falar, não, você é um tolo que está acreditando nisso, você só faz o cara ficar mais aguerrido, né? Você só faz o cara, e às vezes é trabalho chato de quem trabalha com ciência, é tentar explicar da forma mais didática que se conseguir, com o máximo de respeito, que o que a pessoa está falando é uma tolice. No fundo é uma tolice, mas você não pode ofender, né? Porque se você ofender, ou magoar, né, a pessoa, porque ofensa não é talvez o termo correto, né? Você não ganha, não chega em nenhum lugar a discussão, né? Pura e simplesmente, e na realidade, o cara é apenas uma vítima de um sistema educacional ruim, né? Bom, a maioria das pessoas só conhece a estatística descritiva, só que a chamada estatística inferencial é a estatística que serve para realmente você tomar decisões, tá? Então, quando a gente quer tomar decisões, a estatística inferencial e também é como se fosse um jogo. A estatística, você pode pensar ela, auxiliando o gestor, como se fosse um jogo. Um jogo em qual sentido? No qual você não garante que vai ganhar de imediato, mas que você tem um máximo de garantias que vai ganhar a longo prazo. Então, um cara que trabalha com agricultura, por que ele investe na Embrapa, compra coisas da Monsanto? Porque ele acredita que tem toda uma série de pesquisas que vai fazer ele ganhar mais dinheiro a longo prazo utilizando aquilo. Ou se ele trabalha com recursos sustentáveis ou qualquer coisa assim. Porque se tem a fé científica, né? Se acredita que é melhor você acertar ou errar com base na ciência, porque você está apostando no progresso da humanidade do que você acertar meramente pelo acaso, né? E também você acredita que é maior a probabilidade de você acertar via ciência do que pelo acaso, tá? Então, coloquem nessas lápides e não façam mais isso, tá? Esses são os nossos pecados mortais. Não aleatorize, ou seja, você tem que garantir que os dados são neutros. Evite aceitar a alternativa, a gente já vai ver o que é hipótese H0, hipótese alternativa. E evite fazer extrapolações. Tá? Bom, essa é uma área muito extensa, complexa, estatística e inferencial. E aqui dá uma brincadeira, mas de respeito, né? Aqui o chefe idiota do Gilbert, né? Ele fala que toda empresa precisa de metas, né? Nós temos uma divisão de metas, departamentos de metas, distrito de metas, metas pessoais e metas afiliadas. E você vai ter que fazer 4 horas de treinamento, sessões de treinamento, para ver como que se escrevem as metas. E toda semana você vai ter que reportar como que você está se comportando em relação às suas metas. Esses relatórios vão entrar no Big Data, e aí o Gilbert, o engenheiro, né, sempre pergunta, mas o tamanho e a complexidade desse banco de dados, pegando tudo isso, não vai tornar impossível saber o que realmente aconteceu? Aí o chefe, sim, mas isso quer dizer que o que vocês fornecerem vai ser baseado no que vocês acharem, né? Ou seja, na realidade, você cria uma ilusão de metas para depois interpretar as coisas como você bem entender. Isso acontece muito na gestão, das pessoas fazerem as estatísticas, sério, mas fazerem as estatísticas apenas para falar o que desejam falar.
E aí vocês estipulam metas, que têm metas e que amarram a metas, cria toda uma burocracia em cima disso, mas ninguém olha no chão de fábrica e para os dados para ver o que efetivamente está sendo feito, né? Então a estatística ela só faz sentido se ela é útil, né? Aqui uma outra brincadeira que a gente podia trocar CRS por SROP, né? Use o banco de dados CRS para entender o mercado. Esses dados estão errados, então use o CIBS. Esses dados também errados. Você pode tirar a média deles? Claro, também posso multiplicar, né? Pessoal, dado errado mais dado errado é dado errado. Dado errado vezes dado errado é dado errado. E média de dado errado é dado errado, tá? Se os dados não são confiáveis, você tem o que a gente chama na estatística de dirty data, dados podres. De dados podres, você só tira coisas podres, tá? Bom, as técnicas mais utilizáveis, né, dentro da inferência são chamadas os intervalos de confiança, que é o feijão com arroz de qualquer dissertação, e testes de hipóteses, que é a carne da dissertação, tá? Toda estatística ela tem por base uma matemática pesada. Então você tem que chegar hoje, acender uma vela para Fisher, Bofferroni, Pearson, Wald, Levine, White, von Neumann e todos os outros que dedicaram sua carreira para desenvolver técnicas que nos beneficiam. A gente vai utilizar os seus procedimentos, ou seja, a gente vai aplicar, vamos trabalhar com a estatística aplicada, sem se preocupar muito em como que elas são por dentro, como que são suas entranhas. E a coisa costuma ser bem feia, tá? Que é a chamada estatística teórica. Agora, hoje a gente ainda vamos discutir rapidinho algumas questões decorrentes para puxar o gancho da professora de metodologia científica. Ó, o Omar senta com o seu orientador. Ah, eu vou trabalhar com não sei o quê. Beleza. Pergunte para ele. Qual teste científico a gente vai utilizar para cada uma dessas situações? Ah, o teste análise de variância. Ah, beleza. Quais são os pressupostos da análise de variância ou de qualquer outro teste? É uma regressão. Como que eu calculo essa análise de variância ou esses pressupostos? E depois que eu calculei, como que interpreto? Isso você tem que saber responder com o seu orientador. Qual que é a diferença básica de um mestrado para um doutorado? Bom, no mestrado, você tem o seu orientador. Seu orientador, que vai bolar o projeto junto com você, ele vai te dar todas as dicas a respeito dessas questões, entre outras, tá? Então, seu orientador, ele vai falar qual que é o teste estatístico, quais que são os pressupostos, como calcular e como interpretar. E se tiver alguma dúvida, manda para alguém que seja parceiro dele para ajudar, mas ele é o cara que vai te resolver seus problemas. Então, grosso modo, você consegue fazer uma dissertação sem orientador? Claro. Mas pressupõe-se que com o orientador você faz mais rápido. O orientador é para te botar no caminho. E no doutorado? No doutorado, o orientador é uma banca que está lá para botar defeito no seu trabalho só. Ele é para te arguir, porque você tem que ser original no doutorado. Então, o orientador não está lá para falar o que é para você fazer. É mais fácil orientar um doutorado do que um mestrado, né? No doutorado, você é espectador, em muitos aspectos, tá? Do trabalho que está sendo feito. Bom, qual que é o benefício de você escolher de forma correta as estatísticas? Tomar decisões mais conscientes, meio incertezas. Essa é a história da vida de todos os setores. Eu tenho aí o Lucério, que trabalha na área de segurança pública, ou então o Querubino, né, e o Arthur. Se eu uso o método científico, uso a estatística de forma correta, a ideia é que, se eu utilizar, eu vou tomar decisões mais conscientes. Eu não vou tomar uma decisão com o estômago. Vou tomar com o cérebro, né? Meio às incertezas. Vou errar? Vou. Mas eu vou saber mais ou menos por onde eu estou errando e vou ter um método. Ou seja, se eu errei, eu tenho uma maneira de tentar corrigir e contornar da melhor forma possível. Mutatis mutandis, né? Mutatis mutandis é uma expressão que aprendi com meu orientador de doutorado e gosto muito de utilizar. Não gosto muito de expressões latinas, mas essa eu gosto, que é fazendo todas as considerações e correções que serão necessárias, é possível utilizar a estatística para prever o futuro. Isso é bacana. Eu posso usar a estatística para prever dados? Posso. Toda a área de aprendizagem de máquina e modelagem de séries temporais visa prever o futuro. Então, o cara que trabalha com isso vira uma espécie de mágico de Oz.
Quem aqui, que é mais velho, e assistiu ou leu o Mágico de Oz? Vamos lá, gente. Ninguém assistiu? Dorothy? As musiquinhas, o espantalho, o mágico. Tá bom, será que só... Então, o Mágico de Oz era o quê na história, Rosângela? No final. Você lembra, Rosângela? Tá lembrado, professor? Ele era um charlatão. Verdade. Ele não era mágico de nada. Então, é muito tentador você utilizar técnicas da estatística sem o rigor necessário e virar só uma espécie de charlatão. Aquilo que você se torna aquilo que você combate. E tem que ter muita parcimônia para tomar conta com isso. Senão você cai no complexo de mágico de hoje. Você vira um farsante, né? Se não tomar cuidado e não souber muito bem sobre aquilo que você faz e fala. E é bem como o filme, né? Ou a história. Não é porque você tem pouco potencial que você não tem utilidade. Você, às vezes, com todas as limitações e todas as considerações e reservas que a estatística faz para tudo, você consegue fazer ainda muita coisa. Mas, antes de tudo, você não pode prometer o que você não faz, né? Tem uma fala muito bonita de Wittgenstein, falando de método científico no Tratado dos Lógicos Científicos. Na realidade, é a última frase do livro que fala assim, e lembrem dela para o seu mestrado e depois para o seu doutorado e para tudo. Do que não se pode falar, deve se calar. Esse é o mantra. Na estatística, do que você não se pode falar, deve se calar. Ah, mas eu tenho que falar? Não, não sei. Eu tenho que ter dados, tem que ter evidências. Ponto. Tá? Não, você cai nisso daqui, né? Ó, isso daqui é um gráfico que mostra o que você vai ver, né, quando olhar um perfil de uma montanha através de uma raquete de tênis. Ou seja, nada de interessante, né? Ou ainda você pode virar isso, né? Uma Madame Olga, né? Você fornece cenários estocásticos. Atualmente, o uso da estatística é considerado consensual, né? Tendo incorporado recurso da teoria das probabilidades, álgebra, cálculo e ciência da computação. Hoje, ninguém mais discute, né, a pertinência da estatística. Já houve um tempo que se discutia, né? E aí tem uma fala famosa do Edward Deming, né? Que ele fala, em Deus nós confiamos. Para todas as outras coisas, precisamos de dados. Ou seja, esse é o princípio que foi defendido por Santo Agostinho, também por Spinoza, por vários filósofos que acreditavam em Deus, né, a respeito da inteligência. Né? Não é possível o homem entrar na mente do ser criador. Então, ele tem que usar a inteligência. Então, usar a inteligência e a lógica para tentar interpretar as coisas da melhor forma possível é, antes de tudo, filosoficamente, um princípio de respeito a Deus. Você quer chegar o mais próximo da verdade, a verdade advém de Deus, se você acreditar num princípio teológico, então você tem que usar a sua cabeça, você tem que usar a inteligência por respeito a Ele. Afinal, Ele nos deu essa capacidade de usar a lógica, de entendimento para usar, não para simplesmente ignorá-la, né? Ok. Bom, hoje fechamos o conteúdo que estava previsto. Agora, né, a gente é 1h41, aí nós continuamos com um pouquinho mais de calma no sábado, né, quando começaremos discutindo análise descritiva de dados, um pouquinho de teoria da probabilidade a respeito disso. Lá, a gente vai precisar utilizar um pouquinho o R. Aí eu gostaria que vocês tentassem entrar nos programas que eu passei para vocês, né? Só para lembrar, ó. Se você entrar aqui no RStudio, né? Não vai levar nem um minuto para fazer isso, ó. RStudio é uma empresa grande.
Aí tem as aplicações do RStudio, aí nos produtos. Ó, RStudio Cloud. Você vai aqui no Get Started for Free. E cria, né? Simplesmente você pega e cria, né? Uma conta aqui nesse SigNup. Quando você criar, você vai conseguir chegar numa telinha em que a gente vai discutir ela com mais detalhe um pouco mais à frente, mas que é algo mais ou menos assim, que é o ambiente de desenvolvimento online da RStudio. É um ambiente de desenvolvimento muito bom. Eu recomendo usarem ele, porque aí não precisa fazer uma série de configurações no computador. Mas se você não quiser utilizá-lo por algum motivo, você pode voltar aqui nas soluções, nos produtos, e você tem aqui o RStudio, né? Ele vai instalar uma aplicação que tem a mesma cara do RStudio Cloud, ele é mais completo, né? Você vai aqui atrás do RStudio Desktop, ele instala no Windows, no Linux, em qualquer computador, né? E aqui, ó, vai na versão gratuita dele. A outra nem tenta, ela custa muito cara, custa $1.000 por ano, tá? Mas a versão gratuita é muito boa. Para fazer ele funcionar, ele vai pedir para você instalar o R no seu computador. O R você instala aqui, ó, no CRAN. CRAN é um repositório gratuito do R. Como que você instala? Se você tiver o Windows, você vai aqui no Windows. Só um minutinho. Ó. Ainda não atualizou, né? Só um minuto. Ele tem várias maneiras de instalar o R, mas você vai aqui nesse link, ó. Instala o R para a primeira vez, né? Pela primeira vez. Aí tem um download da versão 4.05, que é a última versão do R. Você clica e instala, né? É até melhor instalar ele antes do RStudio. Vocês trabalham com Windows ou com Linux? Ou com... Todos trabalham com Windows? Windows, professor. Ah, então Windows não tem mistério nenhum. É só next, 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 até o fim que vai embora, né? Não tem mistério nenhum para instalar ele. Talvez compense mais instalar o R local. Mas se quiser usar o R online, você não vai precisar instalar nada e é bem tranquilo. É o mais fácil. Entrem lá, dá uma olhadinha, né? Teste. Vocês não vão gastar nem 15, 30 minutos nisso daí, né? Dê uma lida no material, né? Esse material que eu anotei aqui e o que a gente vai trabalhar até sábado já está no link lá no Ava, tá como whiteboard, tá? Mas também tem naquelas outras coisas, né? Vocês já podem dar uma olhada. E se alguém quiser instalar no Linux, ele funciona melhor no Linux do que no Windows, né? Mas é meio chatinho. É um pouco mais difícil, né? Instalar no Linux. Aí entra em contato aqui comigo que eu ensino, né? Se precisar, como que instala, né? Ok? Aí no sábado, 8 horas, a gente começa, tudo bem? Vocês estão começando 8 horas ou 7h30? Ah, professor, Oi? na verdade, está de acordo com o professor. Acho que até hoje foi a partir das 7h30. Não, eu até prefiro 7h30. Começa mais cedo, termina mais cedo, né? Bom, por mim também pode ser, professor. 7h30. Prefiro 7h30, então. É que às vezes alguém tem alguma coisa no começo da manhã, posso começar 8 e pouquinho, mas aí a gente segura mais à tarde, né? Até concluir o conteúdo, né? Eu prefiro terminar mais cedo também. Ok? 7h30, então, né, professor? Tá já então. Tá combinado. Bom, então paramos por aqui hoje e aí qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato, tá certo? Alguma dúvida, alguma questão sobre os materiais, sobre as coisas? Professor, eu estou pensando aqui nessa atividade que o senhor deixou lá para a gente entregar. É tranquila. Entendi.
Só não pode deixar acumular. O que acontece muito? Eu deixo um bom prazo para vocês se programarem, conversarem, tirarem dúvidas comigo, verem, né? Porque é uma atividade que você vai ter que fazer um pouquinho de pesquisa, né? Porque como nossas aulas são condensadas, elas acabam sendo um pouco corridas, né? Mas, assim, só não deixa assim, para descobrir que teve atividade quando estiver faltando um dia, né? Para entregar. Vão fazendo gradativamente. Tentem olhar um pouquinho, trazer as dúvidas para a próxima aula, né? Ou então, em algum momento, né? Mandem para mim, né? Porque acaba sendo um pouco corrido mesmo. Joia? Ok, professor. Combinado. Então tá certo. Estamos conversados. Boa noite, então, e até sábado às 7h30. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Até sábado. professor. Até sábado.